Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 6 de maio de 2025, o pessoal chegando aqui no nosso gráfico semanal. Olha lá, então parece que a tão esperada correção está começando. Ó. A gente vê que a semana começa perdendo o fundo da 17, então a 18 viola o fundo da 17. Então a gente tem uma perspectiva agora de duas possibilidades, tá? De testar esse topinho aqui. Então, a gente pode ter um movimento no dia de hoje vindo buscar esse topo, não está longe. Ou a gente pode ter um movimento mais forte, buscando a região de médias. E aí depois disso a gente vai ter outros topinhos relevantes aqui, ó, como esse aqui, por exemplo, tá? E aí já vai estar ali próximo entre as médias, então a gente vai passar a ter alguns suportes na parte de baixo aqui para a gente poder observar, tá certo? Ó, a gente vai observar que a média ela está perto de topos anteriores também, então a gente pode, por exemplo, levar um pouquinho para cima e tentar observar essa questão dos topos anteriores antes de buscar a média e vamos ficar de olho como é que esse semanal se comporta, se ele de fato vai entregar uma correção ou se foi um dia de ontem com uma queda e de repente no dia de hoje a gente tem uma mudança de comportamento, tá? Olha aqui, ó, a gente pode ver então que o candle de ontem foi forte, né? Ele fez até que tentaria ir para cima, mas em um dado momento ele virou para baixo e está ali testando as médias do diário já. Chegou na média rápida, pode ter uma possibilidade de buscar essa média de 17 períodos e aí a gente vai começar a ter topos anteriores importantes que ele pode estar querendo tocar ali. Então vamos ficar atento em relação a esses movimentos que ele pode trazer agora e de repente podemos ter uma continuidade. Ó, se ele perde o fundo da 83, acredito que ele vai ter mais quedas para oferecer e vai buscar minimamente essa média 17. Obviamente que tem esse empecilho aqui, tem um outro suporte aqui para ele passar. Depois ele vem buscar essa região e aí perdendo essa região ele pode dar uma esticada e andar um pouco mais para baixo. Não que ele vá fazer isso num dia só, mas a gente começa a ter essa perspectiva de repente ele fazer buscar esse movimento. Nos 60 minutos, o que a gente consegue observar? Foi algo que a gente chamou atenção, né, no estudo de ontem, né, que ele poderia respeitar aquela região de meia a 1,8%. Se a gente puxar uma retração aqui dessa base do 3 até o topo, ó, ele foi buscar aquela região de 61,8, ele abriu um pouco abaixo dela, ele fez que iria buscá-la para tentar buscar topo, porém ele falha, né? Então ele falha justamente onde a gente chamou a atenção, que poderia acontecer uma falha ali, e aí, ó, ele entrega um candle positivo, mas depois ele só veio para baixo, só veio para baixo, e aí a gente começa a pensar numa outra perspectiva aqui, ó. A gente começa a olhar um pouquinho para o lado esquerdo do gráfico agora e procurar entender locais que ele pode ter dificuldades. Então ele tinha esse topo aqui, ó, ele fechou abaixo dele. Então a gente vai ter esse fundinho aqui agora que ele pode vir testar. E também, ó, a gente começa a ter outros topinhos mais abaixo dos 60 minutos, no qual ele pode estar ganhando uma perspectiva de movimentação. Se a gente trabalhar com projeção, ó, pegar desse topo até aqui a base e levar no 61,8, que foi onde ele corrigiu aqui, ó.
Olha lá, ó. Então ele buscou 100% dessa projeção. Perfeita projeção, né? Então ele tem ainda alvo no 61.8. Se ele quiser continuar caindo, ele vai ter mais espaço. Mas ele também pode querer entregar uma correção. Então, de repente, ele pode fazer uma correção aqui, voltar a testar essa região de média rápida dos 60, bem como essa média de 17. Bem possível uma correção interessante seria nesse fundinho aqui, ó. Então, se ele vem buscar esse fundo aqui, ó, então ele ficaria bem interessante, porque ele faria uma correção, entenderam? E aí a gente teria uma perspectiva de continuidade do movimento, ou seja, ó, se a gente puxar uma retração oposta aqui, ó, ele buscaria uma região de 38.2, que é a primeira retração de Fibonacci que a gente tem, em confluência com o fundo anterior, e aí ele poderia entregar uma outra perna de continuidade aqui. E aí, obviamente, fazendo movimentos de zigue-zague, podendo buscar regiões mais abaixo. Então é isso que eu vejo para hoje, tá, pessoal, nos 60 minutos. Agora vamos dar uma olhadinha como é que tá esse 15 minutos. Vamos ver se o 15 tem alguma coisa de diferente para a gente observar. Ó, o 15, ó, ele teve um movimento muito forte no dia de ontem. Então, ó, ele fez essa puxada aqui ó, no candle 1, 2 e 3. Aí ele falha nessa região aqui. Ele ficou bem brigado. Ó, você vê que conseguem ver que os compradores atuaram bastante aqui. Só que em um dado momento os vendedores levaram o melhor, né? E aí conseguiram entregar esse belo movimento aqui, certo? Depois ficou um pouquinho mais enrolado, mas mesmo assim continuou seguindo nas quedas, certo? Então, ó, o 15 bem vendedor agora, né? O 15 bem vendedor. E se a gente olhar pernas maiores, né? Ó, perna, correção aqui, ó, correção e perna, né? Ó. Então a gente pode ter ainda mais uma correção e uma nova perna de continuidade aqui, certo? Então vamos observar como que o mercado se comporta hoje e vamos ver se ele dá continuidade, se ele entrega movimento. Vamos observar como é que vai ser essa continuidade aqui. Uma coisa que chama bastante atenção agora, ele consegue respeitar bem as médias. Ó. Então a média de 9 períodos aqui, ó, vem sendo um lugar que ele está respeitando e não está conseguindo passar para cima dela. Então, a partir do momento que ele passe para cima da média de 9, de 17 períodos, aí a gente possivelmente possa ter uma correção maior, de repente fazer um movimento assim, assim e assim, aí ele busque uma retração, de repente 50% do movimento, 61,8% do movimento na retração oposta aqui, ó, e aí a gente pode ter, depois disso, uma continuidade, né, buscando essa correção, aí ele fazer uma continuidade e aí vir de fato dar continuidade no movimento descendente, fazendo novas pernas e aí tendo mais projeção de alvo para baixo, tá? Aí, obviamente, que se ele fizer uma correção, o que a gente espera? A gente espera ele fazer essa correção e a gente projeta o alvo. Então, como é que seria essa projeção? Ó? A gente pega a perna lá de cima, leva até onde ele parou. Aí, vamos supor que ele corrija nessa região aqui ou nessa região aqui. Aí, você clica aqui e você ganha uma nova perspectiva de alvo para ele buscar, certo? Então a gente pode tentar buscar esses novos alvos aqui. Então hoje eu vou observar bem esse mercado, vou ter um pouco de calma e vou tentar entender o contexto que ele vai me apresentar, mas aparentemente ele quer continuar caindo, tá? Ele tem uma região aqui que ele pode ter enroscado, de repente ele segura por aqui onde ele está e volta a querer subir. Vamos ficar atento, mas hoje eu estou um pouquinho mais com as vendas, certo? Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Deixa seu curtir, deixa seu like aí, tá ok? Bons trades e até amanhã.